Estão preparados aí para a gente começar? Vamos lá? Então tá, vencendo a barreira do medo. Vencendo a barreira do medo. O pessoal do Instagram tá ouvindo bem, né? O pessoal do Instagram ouvindo bem. Sejam bem-vindos, tá bom? Vencendo a barreira do medo. Texto, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Sejam bem-vindos a Emily, seja bem-vinda aí o Guga, seja bem-vinda a Neuzeli, o Igor, seja bem-vinda a Camila, seja bem-vindo todo mundo aí, tá bom? Deus abençoe vocês, vão chegando e vão compartilhando aí, porque nós vamos falar de um negócio importantíssimo. Você sabe por que sua vida não vai para frente? Você já parou para pensar por que muitas coisas na sua vida estão paralisadas? Já mesmo, sério? Você já parou para pensar quem seria você hoje se não fosse o medo? Onde é que você estaria? O que você estaria vivendo? O que você estaria experimentando da sua vida se não fosse o medo? O medo é uma barreira na vida de muita gente. E eu quero te ajudar hoje a sair desse medo. Quero te ajudar hoje a se libertar do medo. E eu quero saber se você está disposto a ficar comigo aqui. Quem sabe eu posso ser uma bênção na sua vida, hein? Quem sabe hoje você vai estar recebendo a libertação que você precisa. Seja bem-vindo, pastor Júnior César. Seja bem-vindo, Daniel Montalvão. Daniel, meu amigão lá de Brasília. Ei, guerreiro. Pastor Júnior César lá de Campo Grande. Rosiane, seja bem-vinda. Rosiane lá de Mirassol. Gente abençoada. Eu não sei qual a sua idade, mas eu não sei se você já parou para pensar nisso. Seja bem-vinda, Vera, Eunice, Neuza aqui no YouTube. Eu não sei qual a sua idade, mas eu já não sei se você já parou para pensar em quantas oportunidades você já perdeu na vida. Quantas chances passaram diante de você e você desperdiçou. E por que você perdeu essas oportunidades? Por causa da barreira do medo. Onde você estaria hoje se não fosse o medo? O que você já teria vivido, experimentado se não fosse o medo? O medo é paralisante. O medo é abortivo. Medo aborta sonhos, projetos e planos. E paralisa, porque o medo tem o poder de jogar você numa zona de conforto. Então, eu quero falar com você hoje sobre como vencer a barreira do medo. Eu trouxe um texto muito importante para você. Seja bem-vindo, doutor Zamil. Seja bem-vindo, Jéssica, de Mirassol. Zamil, meu amigão. O texto está em 1 João, capítulo 4, versículo 16 a seguir. Preste bem atenção, quem sabe você já leu esse texto, mas nunca da forma que eu vou passar para você agora. Diz assim o texto: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos a confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Pois, como ele é, nós também somos neste mundo, ou para este mundo. No amor não existe medo. Será que você pode repetir comigo de onde você está aí? Diga, pode dizer alto para você mesmo acreditar, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ora, o medo produz tormento. Logo, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque o amor não produz tormento. O que produz tormento é o medo. O amor vence as tormentas, as tempestades, as lutas da vida. Eu fiz algumas perguntas para você no início e as perguntas foram: onde você estaria hoje se não fosse o medo? O que você já teria vivido em sua vida se não fosse o medo? Medo. Medo de viver, medo de mudar de cidade, medo de se relacionar, medo de fazer novas amizades, medo de aceitar um novo emprego, medo de novas experiências, medo de novas oportunidades. O que você já teria experimentado, o que você já teria vivido hoje se não fosse o medo?
O medo é um fator paralisante na vida de muitas pessoas. Eu quero até começar pesado aqui. Quero começar pesado. A maior ferramenta de controle social que existe é o medo. Todas as vezes que governos opressores quiseram dominar a população à massa, ele usou o medo, porque o medo bloqueia a mente da pessoa dela pensar. Todas as vezes que a multidão precisa ser controlada, a maior ferramenta que foi usada para isso foi o medo. O medo é paralisante. O medo te coloca dentro de quatro paredes. Acontece que os nossos ancestrais descobriram que a vida ela é valiosa demais e que a vida só vale a pena ser vivida se for em liberdade. Por isso os nossos ancestrais descobriram que não valeria a pena viver sem liberdade. Não valeria a pena viver debaixo do medo. E por causa disso eles entregaram a sua própria vida para muitas causas. Nós sabemos que os negros, eles venceram o preconceito racial através de um enfrentamento que resultou até mesmo em derramamento de sangue. Quando você vê a história dos Estados Unidos, quando Abraham Lincoln, presidente da América, decidiu dar mais liberdade aos negros, houve uma revolta, uma divisão. O país ficou dividido em relação a esse tema. Isso gerou uma guerra sangrenta, a Guerra Civil. E essa Guerra Civil foi derramado muito sangue, mas os negros daquela época, e até mesmo os brancos que lutavam por esta causa, perceberam que a vida não valeria a pena ser vivida sem liberdade. E eles não poderiam ceder ao medo. As mulheres, quando foram lutar pelo direito ao voto, as sufragistas pagaram com as suas próprias vidas para que hoje as mulheres pudessem votar, para que hoje as mulheres tivessem direito a se expressar na sociedade. Muito sangue foi derramado. Quando nós vamos na história do Brasil, em 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil do governo de Portugal. E ele diz assim: independência ou morte. Por quê? Porque os nossos ancestrais descobriram que a vida é valiosa demais para viver com medo, porque medo é uma prisão. E valeria muito mais a pena morrer por uma causa do que viver enclausurado, aprisionado pelo medo. Veja os profetas do Antigo Testamento. Todos eles deram a sua vida por uma causa. Qual era a causa? A libertação dos cativos. Veja os apóstolos, todos eles também. Quando eu olho para a vida de Estevão, que foi morto por apedrejamento, o sangue dele foi derramado e o sangue dele foi a semente para o crescimento da igreja. Quando as autoridades pensaram que apedrejar Estevão calaria o povo, eles não pregariam mais o evangelho, a igreja iria se acovardar, ia se esconder. Foi aí que a igreja começou a crescer. Porque quando eles prenderam Pedro e João, a igreja se reuniu sim nos lares para orar, mas a oração deles era uma só: Senhor, dá-nos mais intrepidez, ou seja, ousadia, coragem para anunciar o teu evangelho, ainda que as autoridades estejam nos ameaçando, nós queremos sair das quatro paredes e pregar o evangelho. Veja, a palavra diz que em Isaías 61 que o Espírito do Senhor me ungiu. E Jesus Cristo, abrindo o rolo do livro, disse exatamente isso: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar libertação aos cativos, para quebrar as algemas. Então Jesus, sabendo o preço da liberdade, derramou seu sangue na cruz do Calvário. E ele disse que se o Filho, a palavra diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque não vale a pena viver a vida sem liberdade. Não vale a pena viver a vida aprisionado pelo medo. Muitas pessoas se alimentam do medo. Se alimentam do medo de manhã, à tarde, à noite. Eles gostam de assistir as notícias que falam de medo, e o medo tem controlado a vida dessas pessoas. Elas deixam de viver, elas deixam de fazer, elas deixam de realizar, tudo por causa do medo.
Por isso eu faço uma pergunta a você. Quem seria você sem medo? Onde é que você estaria hoje e o que você estaria vivendo hoje se não fosse o medo? Quando o medo domina a vida de uma pessoa e a alma da pessoa, o medo cria esse efeito paralisante, esse efeito estagnador, que faz com que você fique preso entre quatro paredes e impeça você de viver tudo aquilo que você nasceu para viver, todas as oportunidades que Deus tem aberto em sua vida e muitas vezes você tem desprezado por causa do medo. Medo, medo. É mais medo de perder do que vontade de ganhar. É mais medo de dar errado do que vontade de dar certo. Quantas pessoas que abriram um negócio e porque faliram, desistiram de empreender por causa do medo. O medo. Veja, nós precisamos entender que a vida só vale a pena ser vivida quando nós somos livres, livres do medo. Veja o que diz o apóstolo João aqui. Ele diz assim que nós cremos, nós confiamos no amor de Deus por nós. E o que eu acho fantástico, que diz que esse amor só pode ser aperfeiçoado no dia do juízo, ou seja, em dias de dificuldades. São nos dias de dificuldades, de juízo, que esse amor, lá no versículo 17, está dizendo aqui, ó, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Pois segundo ele é aqui, pois segundo ele é, nós também somos aqui neste mundo. Então, o medo, ele é aperfeiçoado no amor. Como é que você sabe que a sua esposa te ama? Como é que você sabe que o seu esposo te ama? Como você sabe que seus filhos te amam? Como você sabe que seus amigos, suas amigas te amam? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de juízo, nos momentos de problema. Demonstrar amor em tempos de facilidade, em tempos de bonança, isso é muito fácil. Qualquer pessoa faz. Agora, demonstrar confiança e amor em tempos de dificuldade, aqui é aperfeiçoado o amor. Veja, nós dizemos que as pessoas que são nossas amigas, elas são porque já comeram pelo menos 1 quilo de sal conosco. E tá certo. Como é que você sabe que realmente aquela pessoa é de confiança? Quando nos momentos difíceis ela não te abandona, ela está com você, ela se lembra de você, ela torce por você. É isso que o texto está dizendo. Que o nosso amor, que ó, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. No dia do juízo, nós continuamos confiando nele, sabendo que, assim como ele é, nós somos neste mundo, ou seja, nós somos os representantes dele. E como ele é, tem que ser com a gente. Como com Deus acontece, com a gente tem que acontecer. Se Jesus enfrentou o medo e venceu e foi para a cruz, nós também temos que ter. Se Jesus enfrentou a tempestade e andou sobre as águas, nós também podemos. Ele está dizendo que neste mundo, como Jesus é, como ele é, nós também somos. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos a autoridade da fé no nome de Jesus e da palavra de Deus para vencer todo medo. Porque aonde há o perfeito amor, não há medo. E ele está dizendo sobre um dualismo. É justamente um paradoxo. E aí, seremos movidos pelo amor ou pelo medo? Porque aonde há o amor, não há medo. E aonde há medo, não há amor. Ou seja, você faz o que você faz por amor ou por medo? Você trabalha aonde você trabalha por amor ou por medo de ficar desempregado? Você serve a Deus por amor ou por medo de ir para o inferno? Veja, ele está dizendo que nós somos movidos ou pelo amor ou pelo medo. E sabe o que acontece com você? Você deixou de viver muitas coisas que você deveria ter vivido por causa da barreira do medo. Ao invés de você ter tido o amor, você teve o medo. Ao invés de você ter sido movido por essa poderosa ferramenta que é o amor que Deus tem acrescentado em nossos corações, não, você deixou ser dominado pelo medo. Por causa disso, você está onde está, você tem reclamado da vida, você tem chorado, você tem sofrido e você tem lamentado. Lamentado por decisões que foram baseadas no medo, estimuladas pelo medo. E o medo faz isso com você. O medo paralisa a sua vida. O medo mantém você estagnado.
Por causa do medo, você não toma as decisões que você deveria tomar. Até hoje, você está procrastinando nas decisões que você deveria tomar. Mas o medo tem impedido você de viver. O medo tem impedido você de decidir. O medo tem impedido você de avançar. Medo. Você não sai na rua porque tem medo. Você não enfrenta a opressão maligna porque você tem medo. Nós não devemos ser movidos pelo medo. Se você quer prosperar naquilo que você faz, se você quer que a sua vida tenha um sentido nessa terra, se você quer viver tudo aquilo que Deus planejou para você, você precisa lançar fora o medo e começar a viver baseado no amor. Você faz o que não gosta porque tem medo de ficar desempregado. Você deveria fazer o que você ama fazer e confiar em Deus que nos dias de dificuldade ele vai te sustentar. Que no dia do juízo ele vai sustentar você. Você não vai passar fome. Você vai ver a boa mão de Deus contigo nos momentos de maiores dificuldades. Seja sincero, seja sincera comigo. Você já passou por muitos momentos de dificuldade na vida, sim ou não? E veja, Deus te sustentou em todos eles. Você está sendo protegido e protegida em todos esses momentos. Por que que você ainda tem deixado o medo dominar a sua vida? Veja, os discípulos não compreenderam os milagres dos pães e dos peixes. Por causa disso, Jesus enviou eles para dentro do barco e os mandou atravessar o mar da Galileia. E quando eles estão atravessando o mar da Galileia, uma tempestade vem contra eles. O vento era contrário. Eles remavam, mas os seus braços já estavam tão cansados que eles não conseguiam mais remar. Eles pensaram: nós vamos afundar, o barco vai naufragar. E nesse momento de grande medo, de grande temor, Jesus veio andando por sobre as águas para salvá-los. E como eles estavam acometidos, dominados, tomados pelo medo, eles pensaram se tratar de um fantasma. E não era um fantasma, era Jesus. Por quê? Porque o medo faz isso. O medo faz com que a gente enxergue fantasma onde não tem. O medo faz com que a gente enxergue problemas aonde há solução. Quem estava diante deles não era um fantasma. Quem estava diante deles era a salvação deles. Jesus, aquele que ordenou que eles entrassem no barco para ensiná-los a lidar com o medo, a trabalhar o medo. Ei, tanto eu quanto você temos o medo como um sentimento natural, como uma emoção natural. Você não precisa fazer uma faculdade para sentir medo, ele vem, mas entenda, ei, coragem não é ausência de medo, mas é quando você decide vencer o medo antes que ele vença você. Então, Pedro, numa atitude corajosa, numa atitude de quem quer vencer o medo, diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá contigo, andando por sobre as águas. E ele vai. E ele está caminhando bem sobre as águas, até que ele reparou na força do vento e da tempestade, e ele ficou com medo. E o que aconteceu com ele? Começou a afundar. Porque é isso que faz o medo na vida de uma pessoa, afundar. Você tem medo de abrir o seu negócio porque você tem medo de falir. E o que acontece com você? Começa a afundar. Você tem medo de entrar num novo relacionamento. Por quê? Porque você foi decepcionada. Você foi decepcionado no passado por uma pessoa que você amou muito. E agora você tem medo de se relacionar. Você tem medo de se entregar. Você já trabalhou na obra do Senhor e você se machucou. Você decidiu se afastar, sair da igreja e decidiu não viver mais seu ministério. Por quê? Medo de novo você ser machucado, de você ser ferida. Medo. Você não pode ser dominado pelo medo. Como eu disse, os nossos ancestrais perceberam que só uma forma de você viver uma vida com sentido quando você vence o medo, ainda que você tenha que correr risco de morte para isso. Exatamente, correr risco de morte. Ei, a vida é um risco. A vida é um risco. Todos os momentos nós estamos correndo riscos. Não é só um vírus, não. Você corre risco. Não é só quando está tendo uma pandemia, não. Todos os momentos você corre risco. Mas você decidiu enfrentar esses riscos e viver. Você decidiu viver o que Deus tem para a sua vida com a confiança de que Ele te ama e que se Ele te ama, Ele não vai te abandonar. Então, nisto é aperfeiçoado
o amor de Deus em nós, nos dias de juízo, nos dias de dificuldades, nos dias em que nós estamos no vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco, Ele não nos deixa sozinhos. Nós temos que entender que para vencer o medo, nós precisamos de coragem, e a coragem e o amor, andando juntos, nós vamos alcançar os planos de Deus para nós. É por isso que nós temos muitas vezes na Bíblia o Senhor dizendo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não temas, não temas, não temas. Há aqueles que dizem que há na Bíblia 365 vezes essa frase, não temas, não temas. Foi o que Deus disse para Josué, não temas, ninguém poderá te resistir. Foi o que Jesus disse para os discípulos, não temais, sou eu, não temais. Todo tempo, Deus está nos dizendo, não tenha medo. Queridos, quantas pessoas estão revelando a fé que elas têm, uma fé frágil, uma fé fraca. Homens e mulheres de pequena fé. Bastou vir uma pandemia para que as pessoas começassem a ficar desesperadas, com medo da morte. Ah, querido, o verdadeiro amor é aperfeiçoado em nós, em dias de juízo, em dias de dificuldade, porque esse é o momento que nós temos que declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Você acha que eu não tenho medo? Lógico que eu tenho, mas pode ter absoluta certeza. O amor de Deus na minha vida é maior do que o medo que eu tenho. A confiança de que Ele não vai deixar o meu barco naufragar é maior do que o medo que eu tenho. E essa é a minha segurança. Nisso eu estou sendo aperfeiçoado. É por isso que no versículo 18 diz assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ah, o medo produz tormento, preocupação. Quantas pessoas não estão dormindo? Quantas pessoas estão desesperadas? Com medo da pandemia. E daí, meu irmão, a nossa vida, a gente sabe que ela tem um propósito. Meu querido, eu tenho uma frase que eu sempre digo: quando Deus quer você vivo, pode um caminhão querer te atropelar, você não morre. Mas quando Deus não quer você vivo, um mosquito é suficiente para matar você. Tem uma confiança, se Deus tem um propósito com você nessa terra, não tem vírus, não tem pandemia, não tem acidente, não tem inimigo que se levante para poder tirar a sua vida. Eu vi pessoas levando tiro na cabeça e sobreviveu. Eu já vi pessoas que levou mais de 8 tiros e sobreviveu. Pessoas que entrou em acidentes, que perdeu uma boa percentagem do cérebro dela, da massa encefálica, não morreu. Eu já vi pessoas que levaram uma picadinha de um mosquito e morreu. Quando Deus tem um propósito na tua vida, nada pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida, a não ser você, a não ser o medo. Porque o medo pode paralisar você. Veja quando Golias ficou 40 dias e 40 noites gritando: tem homem aí para lutar comigo? O que a Bíblia diz? Que os joelhos dos soldados e de Saul, o rei, tremia de medo. Até que chegou alguém que não tinha um porte físico de soldado, treinamento de soldado, não, mas chegou alguém que simplesmente não tinha medo. Se você perceber, Saul era guerreiro, tinha postura, treinamento, armadura. Os irmãos de Davi, da mesma forma, possuíam tudo o que precisavam para serem soldados poderosos, fortes, guerreiros verdadeiros. Davi não tinha nada disso. Davi não tinha armadura, Davi não tinha treinamento, Davi tinha apenas uma funda, pegou 5 pedras na beira do riacho, mas Davi tinha uma coisa que eles não tinham. Davi tinha o amor de Deus na vida deles. Ele sabia que o terror psicológico que Golias estava lançando na vida do exército de Israel e do rei Saul estava paralisando eles, impedindo eles de ver a vitória. E eles estavam vendo o gigante maior do que era. Davi sabia que a maior arma que ele tinha naquele momento era o quê? O nome do Senhor dos Exércitos. Isso o encorajou. Ele ficou com tanta coragem que ele olhou para o soldado, que era Golias, de 3 metros e pouco de altura, forte, e disse para ele: ainda hoje, eu vou tirar a sua cabeça ainda hoje. E isso se cumpriu. Davi levou a espada de Golias e a cabeça dele, né, embora como troféu. Então, a palavra que eu quero dizer para você é que talvez você esteja com muito medo.
Medo de quê? Você olha para a sua conta, não tem dinheiro. Você olha para a sua vida, você não vê resposta. Você olha para um lado, você não vê porta aberta. Cadê? As pessoas te atacando, falando mal de você, dizendo que você está falido, fracassado, não vai para frente, que as coisas para você não dão certo. Dizem até que você não tem sorte. Mas nessa live, hoje eu quero dizer para você, você tem o amor de Deus na sua vida. Deus te ama. A palavra diz que ele te amou primeiro. Está escrito aqui, ó, porque ele nos amou primeiro, versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus te amou primeiro. E pega essa palavra para o teu coração. Não importa o que estão dizendo a seu respeito, não importa o que o inimigo tem profetizado ao teu respeito, eu sei de uma coisa, que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em você. E você, a partir de hoje, vai romper com a barreira do medo. Não deixe mais com que o medo faça parte das suas decisões. Não deixe mais com que o medo domine você naquilo que você vai fazer. Decida pelo amor e não pelo medo. Decida porque você ama e não porque você tem medo. Entenda de uma vez por todas o que Deus está falando com você nesse texto aqui de 1 João, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 19, é que no dia do juízo nós seremos aperfeiçoados, a nossa confiança vai aumentar. Por quê? Porque nós vamos exercitar a coragem, a coragem, a coragem. Qual o seu medo? Qual que é o medo que tem paralisado você? Quantos relacionamentos você já entrou e saiu, não deu certo por causa do medo? Sim, o medo de se entregar. É isso mesmo, o medo de se entregar para aquela pessoa amada e você desistiu do relacionamento porque você tinha medo de ser magoada, de ser magoado mais uma vez, de ser decepcionado mais uma vez. E por causa do medo, você já encerrou vários ciclos na sua vida, várias portas já foram fechadas na sua vida, várias oportunidades já foram fechadas. Você deixou de viver ministério, o ministério que Deus tem para você por causa do medo. E o medo tem balizado a sua vida e tem direcionado a sua vida no que você vai fazer e no que você deixa de fazer. Mas a partir de hoje, você vai fazer uma aliança com Deus. Você não vai deixar mais o medo dominar você. Ei, faça uma lista na sua casa aí, pegue um papel, uma caneta. Anota aí, querido, anota aí, querida. Quais são as listas do medo? Por que você tem vivido nesse cativeiro do medo? Esse cativeiro, essa prisão do medo, esse terror que está vindo contra a sua vida, fazendo com que você tenha mais medo de viver o que Deus tem para você, e por causa disso você está completamente paralisado. Ei, eu dei para você vários exemplos. Seja como Dom Pedro I, grite independência ou morte. Prefiro morrer do que ficar dependente do medo. A vida só vale a pena ser vivida quando nós a vivemos em liberdade. Foi por isso que Cristo te libertou. Foi por isso que Cristo te libertou. Ei, os negros perceberam que não valeria a pena viver como escravos. Preferiam derramar o próprio sangue nessa causa. Não foi assim com Martin Luther King? Martin Luther King com certeza tinha medo, mas ele sabia que a causa que ele estava lutando era uma causa nobre, que não valeria a pena viver aprisionados, não valeria a pena viver daquela forma. Então ele se entregou por essa causa, e porque ele se entregou por essa causa, ele conseguiu libertar muitas pessoas do cativeiro do medo. Ele deu a vida dele, você sabe, ele morreu assassinado, mas você também sabe que ele conseguiu levar as pessoas para a liberdade. Qual o preço da sua liberdade? Qual é o preço da sua liberdade? Hã? Qual é o preço? Vencer o medo. Vencer esse medo que tem paralisado a sua vida. Vencer o medo que tem travado a sua vida. E não existe vitória sobre o medo sem sacrifício. Não existe vitória sobre o medo, liberdade sem sacrifício, vitória sobre o medo sem você passar pelo dia do juízo e aprender a confiar em Deus. Sabe por que Deus permitiu que você passasse por essa crise financeira? Não sabe não, mas eu vou falar para você.
para você perder o medo e aprender a confiar nele. Que o seu sustento não vem do dinheiro. É isso mesmo, o seu sustento vem do Senhor. Deus usa o dinheiro para te sustentar, mas o seu sustento não vem do dinheiro. O seu sustento vem do Senhor. Se você não aprender a confiar no Senhor e você começar a confiar nos meios que Deus usa para te sustentar, então significa que você tem medo, você não tem amor. Agora, quando você ama Deus, você sabe que Ele te sustenta. Ah, nem os lírios dos vales. Olha, quer dizer, nem Salomão se vestiu como os lírios dos vales. Os pássaros não trabalham e comem. Por que você acha que Deus não vai sustentar você? Porque Deus tem permitido essa tribulação que você tem passado? Para você aprender a confiar, porque o verdadeiro amor é aperfeiçoado no dia do juízo. É na luta, é na batalha que nós aprendemos a confiar no Deus que nós servimos. O Deus que te ama. O Deus que te amou primeiro está dizendo para você: vença a barreira do medo. Aí sabe como acontece com a sua vida? É simples. Você começa a construir algo. Você vai, até o momento que vem o medo. Aí depois você trava, você para e volta o estágio inicial. E a sua vida sempre bate nessa barreira do medo. Você vai avançar, tem uma barreira na sua frente, a barreira do medo. E aí o que acontece com você nesse momento? Você desiste, você abandona, você fracassa, você larga a mão de tudo. Por quê? Medo, medo. Vença a barreira do medo. Chegou um tempo de você vencer a barreira do medo. Sejam bem-vindos todos aí, meu irmão Jamil também está aí, não deu para ver todo mundo. O que Deus está dizendo para você nessa palavra, não dá para você amar a Ele e sentir medo, e não confiar nele. Não dá. Deus tem um plano para você na sua vida, então vai para cima, faça acontecer, não deixa o medo te dominar, faça, mas se der errado, deu. Ei, há sempre um novo amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Se deu errado, tenta de novo. E de novo, e de novo, até dar certo. Quantas vezes for preciso, aprenda a vida aqui nessa terra. Agora, essa vida aqui é uma só. É uma só. Haverá o mundo por vir, eu sei. Mas estou dizendo agora, é uma só. Você não pode chegar aos seus 50 anos, 60 anos, 70 anos, cheio de arrependimentos. Sabe? Arrependimento pelo que você deveria fazer e não fez. Pela faculdade que você deveria ter feito e não fez. Pela empresa que você deveria ter aberto e não abriu. Pelo curso de inglês que você deveria ter feito e não fez. Pela aula de música para aprender a louvar e não fez. Por ter feito uma mentoria a respeito de pregação e não fez, para aprender a pregar. Do desafio que colocaram na sua mão e você não aceitou e perdeu a oportunidade. Sabe, no meu curso de mentalidade, eu faço o curso de treinamento de mentalidade, inteligência financeira, há uma dinâmica que eu faço, é que eu entrego para a pessoa uma caixa de presente. E eu coloco nas mãos dessas pessoas uma caixa de presente e digo, aí dentro há um prêmio. Eu não vou dizer para você o que é, pode ser algo de valor ou não, tem um prêmio. Se você quiser ter direito a isso, você vai ter que pagar um mico aqui agora, que também eu não vou dizer qual é ainda. Você primeiro precisa dizer se aceita ou não. E a pessoa tem que dizer, mesmo sem saber qual é o prêmio e qual é o mico, se ela aceita ou não. Sabe o que acontece com a maioria? Não, eu não aceito. Sabe o que acontece com a minoria? Eu aceito. A maioria diz não, a minoria diz sim. Aí o que acontece? Dentro daquela caixa eu coloco algo muito legal, muito bom, muito gostoso, sabe? Um bombom, sei lá, eu coloco alguma coisa muito 10. E o desafio que eu dou para ela, sabe o que é? Quase nada. Eu lanço um desafio para ela dizer assim: diga para todo mundo aqui que você quer o bem delas. Ela fala: eu quero o bem de todos vocês. Você está com alguém que você ama aqui? Tem. Então diga para ela que você ama ela. Ah, eu te amo. Só isso. Esse era o mico. E quando ela abre a caixa, tem um presentaço lá para ela. Aí eu digo assim, ó, assim é a vida. A vida é como essa caixa de surpresas, que muitas vezes ela pede para você pagar um mico, para você ter direito a adquirir essa caixa de surpresas.
E a maioria das pessoas, com medo do que tem lá dentro, diz não. E o que eles fizeram foi dizer não a uma oportunidade que passou diante deles e eles rejeitaram. Quantas vezes a vida fez isso com você? Quantas vezes a vida fez isso com você e você disse não? Quantas foram as vezes que você abriu mão de oportunidades riquíssimas porque você disse não, quando era para você dizer sim? Quantas foram as vezes que você passou por essa situação? Eu estou dizendo para você, a partir de hoje, não perca mais oportunidades, não perca mais as chances que Deus tem colocado diante de você por causa do medo. O medo de pagar o mico, o medo de não saber o que há dentro dessa caixa. Nunca mais perca essas oportunidades que Deus tem dado para você. Agora, os medos, eles são desde os pequenos aos grandes. Medo de barata, por medo de inseto, que vira um pavor. Você tá vendo uma barata ali, você pensa que muitas vezes é um dinossauro, e não é um dinossauro, é só uma barata. Ela é menor que você. Com certeza ela tem mais medo de você do que você dela. E aí, por causa do medo, você tem travado e você não tem vivido tudo aquilo que Deus quer que você viva. A partir de hoje, você vai fazer a lista das oportunidades que você perdeu por causa do medo. Você vai fazer a lista das vezes que você perdeu chances por causa do medo. Você vai fazer uma lista e você vai dizer: nunca mais, nunca mais eu vou abrir mão, nunca mais eu vou abrir mão de tudo o que Deus tem para mim por causa do medo. O medo não vai mais me paralisar. O medo não vai mais me deixar insegura. Não vai mais me deixar inseguro. Veja, eu estava conversando com uma pessoa esses dias que ela recebeu uma oportunidade de emprego poderosa. E sabe o que ela disse? Não. E eu perguntei, por que você disse não? Ela disse, porque eu tive medo. Medo. Eu também. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa loja muito conhecida aqui em Cuiabá, uma loja de departamento chamada Decorlis. E eu estava atendendo um senhor e fui levar a compra dele até o carro, conversando com ele, e ele gostou muito do meu atendimento. E ele disse para mim, Fabrício, esse aqui é o meu cartão, eu gostaria que você fosse amanhã lá na minha empresa onde eu trabalho, onde eu sou diretor, eu quero te dar uma oportunidade de emprego. Vai lá que eu vou te dar essa oportunidade de emprego. E era uma agência de veículos da Chevrolet, uma agência que mais vendia carros em Cuiabá. E naquela época, vendedor de carro era muito bem financeiramente. E eu procurei dois amigos meus e falei assim: o que eu faço? Ele me ofereceu emprego, mas eu não sei, não. Acho que esse negócio aí tem alguma furada nesse aí, né? E eu estou empregado aqui, ganhando um salário mínimo, estou com o meu salário mínimo tranquilo. Para que eu vou querer entrar nessa empresa, né? E aí os meus amigos disseram, é verdade, é melhor você ter um na mão do que dois voando, porque se você faltar amanhã, você pode ser mandado embora, né? E eu não fui. Passou 2 meses, esse senhor voltou e ele disse, Fabrício, por que você não foi? Eu falei assim, eu não fui porque eu tive medo de ser uma furada, de não dar certo, de aqui eu tô bem, aqui eu tô seguro. Ele, você ganha quanto? Eu ganho um salário mínimo. Ele falou assim, sabe quanto que é o salário de um vendedor de carro comigo lá? Eu falei, quanto? Naquela época era 2003, em 2003, 2002, 2000, não, 2002. Ele falou assim, o meu vendedor que ganhou menos esse mês, ganhou 16 mil reais, o que ganhou menos esse mês. E esse foi um mês fraco. Esse é o mês fraco. Ele falou, você não foi, eu tive que contratar alguém, eu contratei. E agora eu estou sendo transferido para Brasília também, não vou poder te ajudar mais. Eu, 16 mil reais! Eu com 21 anos, 20 anos, recém saído do quartel, perdi uma oportunidade por causa do medo. Quantas oportunidades você está perdendo por causa do medo? Hã? Eu sou mentor, eu trabalho com mentoria. Eu não gosto de mentorear muitas pessoas ao mesmo tempo, porque senão você não mentoreia com qualidade. A maioria das pessoas entra em contato comigo e fala assim, Fabrício, eu quero fazer mentoria. Eu falo, vamos fazer, qual que é a área que você quer? Eu vou fazer um programa especial para você, personalizado para você. Olha, eu todas as vezes eu atinjo o ápice e de repente eu caio. Então, quando eu estou bem financeiramente, eu quebro. Eu já entrei no primeiro, segundo, terceiro casamento e divorcio. Todas as vezes que eu tento fazer algo, eu fracasso.
A minha área que eu preciso de ajuda é nisso aqui. E eu faço o programa para a pessoa, um programa de mentoria, passo a passo para a pessoa quebrar, literalmente quebrar essa barreira que está diante dela. E depois que eu termino, eu mando para ela a proposta, sabe o que ela fala? Ah, não. Eu acho que não, né? Eu acho que eu nasci assim mesmo, vou morrer assim mesmo. É melhor estar vivendo a vida do jeito que eu estou vivendo mesmo. Tá bom assim. Eu vou querer inventar moda. Meu pai me disse que eu nunca seria ninguém. Minha mãe me disse que nunca seria ninguém. Vou ver uma aguinha aqui, gente. Então tá bom assim mesmo. Gente, quantas pessoas desistem de ser quem nasceram para ser, desistem de viver aquilo que nasceram para viver por causa do medo. O medo está travando, para com isso. Pastores. Eu estava conversando esse dia com um pastor e ele, Fabrício, eu quero fazer uma mentoria. Você é pastor, você é novo, mas você já pastorou muitos anos. Sim, tenho 16 anos aí no ministério. Passei por poucas e boas na obra, já errei, acertei demais também, acertei mais do que errei, mas errei muito, aprendi muito com os meus erros, e hoje eu sei o caminho das pedras. Eu falo, pastor, eu posso te ajudar, você não precisa errar onde eu errei, eu vou fazer uma programação para você vai ver que você vai começar a pregar melhor, você vai perceber que você vai ter uma postura melhor, você tem coisas que você não vai falar, tem coisas que você vai falar. Você vai perceber que até a igreja vai acabar crescendo por causa disso. E isso aí é um número assim, cresce 100 por ano, 100 membros por ano. Você vai ver que vai aumentar a arrecadação, vai melhorar a frequência dos membros, porque as pessoas querem confiar em líderes com postura. Então eu sei onde eu errei, onde eu acertei, vou te ajudar. Aí eu faço toda a programação e os pastores falam assim: não, mas deixa para lá, sabe? Deixa para lá. Medo. Esse é o medo. O medo não faz com que você arrisque. Sabe por quê? Você acha que a melhor coisa é não arriscar. Você tem medo de arriscar. E você não arrisca, então você não vive. Eu sei, também não vamos ser inconsequentes, eu sei disso, o medo. Quem tem medo de morrer, quem tem medo de morrer afogado nem entra na água, né? Eu sei disso. Eu não estou falando para vocês aqui de loucuras, de insanidade. Entendam bem o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo que o medo de você dizer eu te amo para o seu esposo é que está acabando com o seu casamento. O medo de você dizer eu te amo para sua esposa é que está acabando com o seu relacionamento. Porque a última pessoa que você disse eu te amo te traiu, te abandonou. E aí você desistiu de viver o seu propósito de vida por causa do medo. E sem ajuda, sem mentoria, você não consegue. Ninguém consegue sozinho, gente. Ninguém consegue sozinho. Jesus, quando passava por dificuldades, ele ia orar para falar com Deus. Deus mandava até anjos. Teve momentos que Deus mandou Elias e Moisés. Para com isso, você acha que sozinho você vai chegar aonde? Sem referências, sem mentoria, você vai chegar aonde? Vai chegar ninguém. Então, o medo, na psicologia, é usada uma expressão que ele é uma crença limitante. Mas sabe, o medo, ela tira qualidade de vida. O medo em excesso tira qualidade de vida. Seja bem-vindo, pastor Joaquim, Deus abençoe. O medo tira qualidade de vida. Não fica vendo as pessoas alcançando os sonhos delas e você aí com medo de viver o que Deus tem para você. Entendeu? Então, hoje você não vai dormir com medo. Hoje você não vai para a cama com medo. Você vai fazer uma aliança comigo e com Deus aqui. Você não vai com medo, você vai determinado a vencer e não com medo de perder. Fabrício, mas isso aí não é autoajuda? Para! A Bíblia é um livro de encorajamento. O apóstolo Paulo encorajava os irmãos. Todo o tempo nós vemos o autor Hebreus dizendo assim: encorajai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a gente sabe que o encorajamento faz parte da Bíblia, da palavra de Deus. Então, temos que saber encorajar. Agora, você tem medo de quê? Você fracassou no passado. E aí agora você fica com medo. Tem medo de errar. Porque quando você errou, você levou uma surra. Porque quando você errou, fizeram piada de você lá na escola. Quando você errou, você foi repreendido publicamente. Quando você errou, sua liderança, sua autoridade acabou te repreendendo de uma forma muito dura. E o que você faz hoje? Tudo o que você faz hoje é baseado no medo. Você tem medo. E hoje você não faz o que tem que fazer por causa do medo. Ei,
Mas só que você precisa entender. Chegou a hora de vencer o medo. Chegou a hora de você superar o medo. Chegou a hora de você ter coragem para você viver tudo o que você precisa viver. O medo mexe até com a sua autoimagem. Você começa a se ver como gafanhoto. Ah, somos como gafanhotos. Somos como gafanhotos diante deles, entendeu? Então você tem medo de morrer, por isso você não anda de avião. Você tem medo de morrer, por isso você não foi no mar, né? Medo. Medo tem travado a sua vida. Ei, diga uma coisa aqui comigo. Diga assim, ó. A minha vida está nas mãos do Senhor. Eu vou confiar, eu vou crer, não vou duvidar, não terei medo. Ei, não temais, homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. Os pássaros não trabalham e Deus sustenta, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não temais, o teu barco não vai naufragar. Não temas. Na tempestade, Deus também está. Deus faz o seu caminho na tormenta. Sabe para quê? Para aperfeiçoar o amor dele por você, para que você aumente a confiança nele e para que você entenda que só ele tem o controle da tua vida. Você fez isso, você orou para Deus e disse: Senhor, toda a minha vida está em tuas mãos. Não foi isso que você fez? Você não fez essa oração? Um dia você não disse isso ao Senhor? Então por que você não confia nisso? Então por que você não acredita nisso de todo o teu coração? Que o teu Deus tem o controle da sua vida e de todas as coisas. Ei, eu prefiro morrer do que viver com medo. Eu prefiro morrer do que abrir mão da minha liberdade, seja para qualquer tipo de governo, comunismo, socialista, espírito do anticristo, do inferno, não importa. Não vale a pena viver a vida com medo. Deus não nos criou para o medo, mas, ei, aonde há medo, há tormenta, mas aonde há o amor, ah, sim, aí Deus está. Porque Deus está onde é o amor. E ele diz: assim como ele é, nós somos nesse mundo. Esse mundo tem que olhar para nós e ver o poder de Deus, a coragem, a autoridade. Ei, amanhã você está proibido, proibida de deixar o medo dominar a sua vida. Você vai viver os sonhos de Deus. Você vai viver os planos de Deus para a sua vida. E ainda hoje mesmo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Você sabe disso. Mas de amor, de coragem, de fé, de fortaleza. Deus não te deu o espírito do medo. Não tem mais. Não tem mais. Sou eu, diz o Senhor. Deus abençoe, Zé Lopes. Sabe que eu te amo, né, Zé Lopes? Sabe que eu te amo. Ei, diga assim comigo agora nesse encerramento. O medo não domina mais a minha vida. Fala aí, fala por favor. Quem puder escrever, escreve aí para mim, por favor. Diga: o medo não domina mais a minha vida. Aí na sequência você vai escrever assim, ó: quem domina a minha vida é o Senhor. Amém? E Deus te ama. Deus ama você. Deus ama a sua família. Deus ama a sua casa. É por isso que nós somos protegidos. Versículo 16, eu repito. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, Deus permanece nele. E quem permanece no medo? É tormenta. É tormenta. Não vale a pena. Não tenha medo de perder. Tenha vontade de ganhar. Tenha vontade de vencer. E você vai vencer. Eu quero encorajar você. Você está nesse mundo para realizar. São atos de justiça. São obras, boas obras, que foram preparadas de antemão pelo Senhor. Está lá em Efésios. E sabe o que eu digo para você? Você está com medo amanhã de encarar um patrão, de encarar o seu ministério, de encarar o público? Não, não vai mais não. Você vai levantar pronto para saber que você tem um propósito, você tem um ministério, você é bom no que você faz, você é um especialista no que você faz. E amanhã você vai lá
E você vai resolver essa parada. Você vai resolver essa situação. Você não vai ficar mais com medo, não. Você vai encarar isso de frente. Você vai enfrentar isso de frente. Você vai motivado, cheio do Espírito Santo, sabendo que o Senhor vos fará lembrar de todas as coisas. No momento que você precisar lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Amanhã é o dia em que você vai ver as portas de Deus se abrindo diante de você. Assim como foram com os discípulos no meio daquele mar da Galileia, em que, quando eles perceberam, não era um fantasma, era Deus, no dia do juízo, aperfeiçoando o amor neles. Não é um fantasma, é Deus aperfeiçoando o amor em você, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado por você estar comigo nessa live. Vença a barreira do medo, colocando amor e coragem acima. Vá, viva o seu destino. Tudo aquilo que Deus tem preparado para você, não tem mais. Não se preocupe com as críticas. Não se preocupe com o que vão falar a seu respeito. Não, não ande pela cabeça dos outros. Ande pela palavra que Deus tem liberado na tua vida. Ela é mais importante do que a opinião de muitos. Amém? Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço para todos. Obrigado, viu? Deus abençoe.